Boa noite a todos. A senhora secretária procederá à chamada regimental. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correa Alves. Presente. Fábio Laurente Gadelha de Almeida. Presente. Ivete Aparecida Migliani. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. José Roque de Camargo. Presente. Nilson Ventres. Presente. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Havendo número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do dia 12 de agosto de 2019. Passamos para o expediente. Em conformidade com o que dispõe o artigo 148, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara, submeto ao plenário a ata da 12ª sessão ordinária de 2019. Coloco em discussão a ata da referida sessão. Se algum vereador desejar retificar ou impugnar a ata, deve manifestar-se nesse momento. Fica a ata da 12ª sessão ordinária de 2019 aprovada pelo plenário. Passamos para a leitura do material de expediente. Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Departamento de Águas e Energia Elétrica, Diretoria da Bacia do Médio Tietê. Ofício 577/2019. Senhor Presidente, em atenção ao ofício 228/2019 DTL, pelo qual nos é encaminhada a moção 4 de 2019, de autoria do vereador José Francisco de Moura Campos, solicitando providências para solucionar problemas que afetam a qualidade da água do Rio Sorocaba em Laranjal Paulista, informamos que a DAEE possui atribuições relacionadas às questões quantitativas dos recursos hídricos, enquanto que ocorrências relacionadas com a qualidade de recursos hídricos são de responsabilidade da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB. Atenciosamente, Luiz Roberto Moretti, diretor da Diretoria de Bacia do Médio Tietê. Arcesp. Assunto ofício 229/2019, Laranjal Paulista. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos apresentar esclarecimentos ao documento supracitado, pelo qual encaminha a moção 4 de 2019, referente à qualidade da água do Rio Sorocaba. A Superintendência de Fiscalização da Diretoria de Saneamento da Arcesp entrou em contato com a Sabesp, que prestou seus esclarecimentos por meio da nota técnica, que está anexa, informando que a origem da poluição que vem gerando mau odor na água do Rio Sorocaba está relacionada com despejos e efluentes industriais. A concessionária explicou que, desde que teve conhecimento da situação, vem tomando providências necessárias para controle da qualidade dos seus sistemas, porém não tem autorização legal para realizar inspeções com o intuito de investigar as origens dessa poluição ou de lançamentos clandestinos, uma vez que é da CETESB a prerrogativa de monitoramento, controle da poluição ambiental, assim como a fiscalização e da imposição de penalidades a quem cause poluição ou degradação do meio ambiente. Com relação à qualidade da água, a Sabesp declarou que realiza monitoramentos através do laboratório próprio e chegou a contratar um laboratório terceirizado. Os laudos também estão anexos, garantindo que, embora seja perceptível mau odor na água in natura, nenhum valor máximo permitido pela legislação específica para o atendimento da potabilidade da água foi violado. Explicou também que, para minimizar as ocorrências de odor, tem aplicado em seu sistema de tratamento de água um produto carvão ativo em pó, capaz de absorver substâncias dissolvidas em solução aquosa. É importante esclarecer que a Arcesp, no cumprimento das suas atribuições, realiza fiscalizações dos municípios conveniados, visando constatar se os serviços de abastecimento de água e de esgoto
e de esgotamento sanitário, e as atividades comerciais estão sendo executadas de acordo com exigências constantes na legislação, contratados de programas e normas técnicas. Porém, essa atuação depende da delegação das funções de relação e fiscalização para a agência, o que se dá por meio de um convênio de cooperação celebrado entre o município e o Estado de São Paulo. Somente a partir da assinatura e publicação do convênio, a agência pode acompanhar a prestação de serviços de água e esgotamento sanitário, estabelecer normas em prol de maior qualidade, bem como fiscalizar e instaurar processos administrativos em casos de irregularidades cometidas pelo prestador de serviços. O município de Laranjal Paulista não possui o mencionado convênio. Logo, a Arcesp não recebeu os dados necessários para atuar na regulação e fiscalização dos serviços de água e esgotamento prestados pela Sabesp na localidade. Sendo o que nos cumpria para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Arthur Lencioni Góes, diretor de Relações Institucionais. Assembleia Legislativa, deputado Fernando Cury. Ofício número 1804 de 2019. Senhor presidente, venho por meio deste encaminhar resposta do ofício 156/2019 DTL, referente à moção de apelo para manter a unidade regional de atendimento técnico, URAT, na região, ou que seja criado um núcleo regional de programas e projetos, NRPP. Segue em anexo resposta do ofício CIMA, do Gabinete 918 de 2019, datado em 29 de julho de 2019, pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, assinado pelo secretário, senhor Marcos Rodrigues Penido, sendo o que era para o momento, Regiane Mendes, chefe do gabinete do deputado Fernando Cury. Ofício 1475 de 2019. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Gabinete do Secretário. Senhora chefe de gabinete, cumprimento cordialmente e em atenção aos termos dos ofícios supracitado, em Vossa Senhoria encaminha a moção 2 de 2019, de autoria do vereador Tiago Roma Zanqueta, da Câmara Municipal de Laranjal Paulista, que solicita a manutenção da Unidade de Atendimento Regional, URAT, no município de Botucatu. Tenho a informar que essa Secretaria do Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente expediu a resolução CIMA, número 31, de 13 de maio de 2019, que dispõe sobre a localização dos centros técnicos e núcleos de gestão de programas, da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, da Subsecretaria do Meio Ambiente desta pasta, consoante as disposições do Decreto 64.132, de 11 de março de 2019, que organiza esta Secretaria. Assim, o artigo 1º, inciso 18 da mencionada resolução, prevê o município de Botucatu, o Núcleo de Gestão de Programas de Botucatu, CFB, DGR, CTR 8, NGP 8, associado ao Centro Técnico Regional 8. As medidas administrativas adotadas pela Administração Pública Estadual visam a otimização dos recursos materiais e humanos, de forma a garantir a eficiência e a continuidade dos serviços públicos prestados ao cidadão no município de Botucatu. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e consideração. Marcos Rodrigues Penido, secretário do Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente. Encaminhamento de requerimento. Ofício 523, 2019.
Senhor presidente, em cumprimento aos termos contidos no ofício 293 de 2019, DTL, datado de 23 de julho de 2019, venho à presença da Vossa Excelência informar sobre as solicitações que seguem. 1. Cópia do projeto de reforma da creche municipal Alice Bernardo Correia. 2. Cópia do cronograma de reforma da creche. Dada a baixíssima complexibilidade da obra, que trata da mera reforma, não houve elaboração de cronograma detalhado, mas apenas de fixação do prazo de início e término do trabalho. 3. Cópia de todo o processo de contratação da empresa que está realizando a obra na creche. Seguem todas as cópias. Dessa forma, atendida a solicitação, apresenta a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração e apreço. Indicação 71 de 2019. Autoria: vereadores Carlos Alberto Rossi e Nilson Ventres. Indicando-lhe que seja realizado o recapeamento asfáltico na Rua Roque Alves Lima e na Estrada Municipal Euclides Folini, distrito de Maristela. Justificativa: a Rua Roque Alves Lima e a Estrada Municipal Euclides Folini, localizadas no distrito de Maristela, há tempos não são beneficiadas com o recapeamento asfáltico. Ante a falta de manutenção nas referidas vias, se encontram com a massa asfáltica danificada, necessitando de manutenção com recapeamento asfáltico, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 72. Lembrando que todas as indicações dispõem sobre a sugestão ao excelentíssimo prefeito do município de Laranjal Paulista, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, conforme disposição artigo 218 do regimento interno desta Câmara. A indicação 72 de 2019 é de autoria da vereadora Regina Maria de Araújo Abdala, indicando-lhe que seja efetuada a instalação de lâmpadas de LED no trecho da Praça Antônio Alves Lima. O trecho da Praça Antônio Alves Lima engloba a área da Secretaria de Cultura e da base do Corpo de Bombeiro. Esse local precisa de manutenção na área de iluminação, ante a necessidade, visando economizar e melhorar a iluminação. Indica que as lâmpadas sejam trocadas pelas de LED, visto que as lâmpadas de LED, além de resultarem em uma iluminação de maior qualidade, são mais econômicas. Ressalta também, ainda, que um bom sistema de iluminação gera qualidade de vida e segurança, favorecendo os setores comerciais, as atividades públicas e o lazer noturno da população, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 73 de 2019. Autoria: vereadora Regina Maria de Araújo Abdala, indicando-lhe que sejam instaladas placas de sinalização turística em todo o território do município de Laranjal Paulista. A sinalização vertical de indicação tem por finalidade indicar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos percursos, os destinos, as distâncias, os serviços auxiliares e também ter como função a educação do usuário. As placas de atrativos turísticos indicam aos usuários a via, os locais onde os mesmos podem dispor de atrativos turísticos existentes, orientando sobre sua direção ou identificando esses pontos de interesse. A sinalização é um item necessário para facilitar o acesso aos pontos turísticos e, por meio das placas interpretativas, é possível oferecer um passeio que contemple não só a beleza, mas o contexto histórico dos monumentos. Essas placas ajudam o turista que visita a cidade a localizar os atrativos turísticos e traçar uma rota ao próximo destino e também obter informações sobre o local, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 74 de 2019. Autora: vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves, indicando-lhe que seja instalada uma lixeira na Avenida Cesário Carlos de Almeida, na altura do número 338, ao lado do ponto de ônibus.
Ocorre que o referido ponto é muito frequentado pelos munícipes todos os dias, e como não existe uma lixeira no local, as pessoas acabam depositando indevidamente seus lixos no chão, ao lado do ponto de ônibus. O acúmulo de lixo acaba deixando o local muito sujo, causando transtorno aos moradores da rua, aos pedestres e aos demais usuários do ponto de ônibus. Vale ressaltar que muitos pontos de ônibus da cidade ainda não contam com uma lixeira. Sendo assim, seria de extrema importância que o Poder Executivo providenciasse a instalação de lixeiras nos demais pontos de ônibus da cidade, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 75 de 2019. Autora, vereadora Regina Maria de Araújo Abdala, indicando-lhe que seja efetuada a elevação das lombadas da Rua Davi Segatti, bairro São Roque. Recentemente, a via acima citada recebeu o serviço de recapeamento. Com esse trabalho que foi efetuado, as lombadas existentes ficaram praticamente no mesmo nível do asfalto. Portanto, perderam a sua utilidade, que é de redução de velocidade dos veículos que transitam pelo local. Há necessidade de elevação de todas as lombadas localizadas na rua, porém em especial e com urgência. A lombada que fica em frente à creche Alice Bernardo Correia, pois, por se tratar de um local de grande circulação de crianças e de pais, a primordialidade é de um redutor de velocidade no local é incontestável, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 76 de 2019. Autores: vereadores Cláudia Regina Martins Corrêa Alves e Rodrigo Marçom Marcon, indicando-lhe que sejam instaladas cortinas nas salas e alguns postos de saúde de Laranjal Paulista, principalmente nas salas de armazenamento de medicamentos e atendimento médico. Justificativa: ocorre que nos referidos postos de saúde, muitas salas se encontram sem cortina, causando problemas de constrangimento tanto para os funcionários como para os pacientes. A falta de cortina nas salas de armazenamento de medicamentos dos postos em questão pode fazer com que muitos medicamentos acabem expostos ao sol e se estraguem, os tornando impróprios para consumo, trazendo prejuízo aos pacientes e ao município. Vale ressaltar também que muitas salas de atendimento que se encontram sem cortina se localizam próximo aos muros, trazendo constrangimento aos pacientes que não se sentem à vontade para realizarem seus exames, pois podem acidentalmente serem vistos por pedestres e por outras pessoas que aguardam atendimento. Desta maneira, fica evidente que a instalação de cortinas nas referidas salas é necessária, pois trará maior segurança e armazenamento dos medicamentos e maior privacidade e tranquilidade aos pacientes, sendo isto o bastante a explanar. Moção 7 de 2019. Os vereadores da Câmara de Laranjal Paulista, no exercício de suas funções, em conformidade com o regimento interno desta Casa e a Lei Orgânica Municipal, apresentam ao plenário a moção de apelo para que as perícias médico-previdenciárias continuem a ser realizadas na agência do INSS em Laranjal Paulista. A presente moção deverá ser encaminhada à sede do INSS em Brasília, à Superintendência do INSS em São Paulo, ao Ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, ao deputado federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, ao deputado estadual Fernando Henrique Cury, ao prefeito de Jumirim, Darcy Schiave, ao presidente da Câmara de Jumirim, João Batista da Silva, ao prefeito de Pereiras, Miguel Tomazella, ao presidente da Câmara de Pereiras, Adair Tristão, ao prefeito de Conchas, Odilei Reis, ao presidente da Câmara de Conchas, Miguel Elias Chaguri, ao prefeito de Cesário Lange, Ronaldo Paes de Camargo, e ao presidente da Câmara de Cesário Lange, Alessandro Donizete Paes Vieira. A demanda por perícias é muito grande em Laranjal Paulista, abrangendo pacientes de Jumirim, Pereiras, Conchas e Cesário Lange. Os peritos lotados na agência do INSS em Laranjal Paulista estão sendo remanejados para outros municípios. Porém, os pacientes necessitam que as perícias sejam mantidas aqui.
em virtude da localização ser mais próxima, visto que muitos sofrem de patologias que os incapacitam de se locomover a distâncias maiores, prejudicando-os em seus deslocamentos. Vale lembrar que a agência de Laranjal Paulista já conta com toda a infraestrutura completa e recursos para atendimento, com prédio próprio, equipamentos e servidores. A moção também visa sensibilizar os poderes executivo e legislativo dos municípios citados, a fim de apoiarem a continuidade das perícias em Laranjal Paulista. Laranjal Paulista, 31 de julho de 2019. Moção 2019. Carlos Alberto Rossi, Rodrigo Marçom Marcon, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Fábio Laurente Gadelha de Almeida, Ivete Aparecida Migliani, José Roque de Camargo, Nilson Ventres, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala e Tiago Roma Zanqueta. No exercício de suas funções de vereadores e em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vem prestar e posteriormente submeter à elevada apreciação dessa augusta Casa de Leis a presente moção de pesar ao senhor Luiz Antônio Gardenal e demais familiares pelo falecimento da senhora Alaide Bidinotti Gardenal. Faleceu no dia 9 de agosto do corrente ano, mãe do atual vice-presidente da Câmara Municipal de Jumirim, a senhora Alaide Bidinotti Gardenal. Pessoa conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à sociedade e à comunidade. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de uma cidadã exemplar na honestidade, no caráter e na honra. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aos seus familiares, principalmente para Luiz Antônio Gardenal, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Aqui manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que a senhora Alaide Bidinotti Gardenal descanse em paz. Laranjal Paulista, 9 de agosto de 2019. Sim. Um minutinho, presidente. Projetos protocolados. Protocolo 371, Projeto de Lei Complementar 16/2019. Autoria: Poder Executivo. Ementa: dispõe sobre a regularização e delimitação de estacionamento rotativo, Zona Azul, em ruas da cidade de Laranjal Paulista. Também autoriza a concessão do referido serviço. Projeto 377, Projeto de Lei Complementar 17/2019. Autoria:
Carlos Alberto Rossi, ementa, institui o Código Municipal de Proteção Animal no município de Laranjal Paulista e dá outras providências. Protocolo 384, projeto de lei complementar 18 de 2019. Autoria, Poder Executivo, ementa, autoriza o Poder Executivo a outorga permissão de uso especial de imóvel público e dá outras providências. Protocolo 386, projeto de lei complementar 19 de 2019. Autoria, Poder Executivo, ementa, altera o Código de Postura do município de Laranjal Paulista para novas disposições sobre horário de funcionamento dos estabelecimentos que especifica. Protocolo 393, protocolo de lei 31/2019. Autoria, Regina Maria de Araújo Abdala, ementa, declara de utilidade pública municipal a Cooperativa de Reciclagem de Laranjal Paulista, Corel. Encaminhamento de matérias para a ordem do dia. 13ª sessão ordinária, 12 de agosto de 2019. Por determinação do senhor presidente, ficam encaminhadas à ordem do dia as seguintes matérias legislativas. Único turno de votação. Protocolo 380, moção 7 de 2019. Autoria de todos os vereadores, ementa. Moção de apelo para que as perícias médico-previdenciárias continuem a ser realizadas na agência do INSS em Laranjal Paulista. Protocolo 394, moção 8 de 2019. Autoria, todos os vereadores, ementa. Moção de pesar ao senhor Luiz Antônio Gardenal e demais familiares pelo falecimento da senhora Alaide Bidinotti Gardenal. Protocolo 305, projeto de decreto legislativo 10 de 2019. Autoria, Fábio Laurenti Gadelha de Almeida. Ementa, dispõe sobre a outorga de Prêmio Torrão Natal ao senhor Francisco Scodeler e dá outras providências. Protocolo 308, projeto de decreto legislativo 11 de 2019. Autoria, Nilson Ventres. Ementa, dispõe sobre a outorga de Torrão Natal ao senhor Aristides Pavan e das outras providências. Protocolo 313, projeto de decreto legislativo 12 de 2019. Autoria, Tiago Roma Zanqueta. Ementa, dispõe sobre a outorga de título de cidadão laranjalense ao senhor Paulo Alexandre de Jesus Clemente e das outras providências. Protocolo 314, projeto de decreto legislativo 13 de 2019. Autoria, Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Ementa, dispõe sobre a outorga de título de cidadão laranjalense ao senhor Felipe Manuel Silva Leitão e das outras providências. Protocolo 315, projeto de decreto legislativo 14 de 2019. Autoria, Regina Maria de Araújo Abdala. Ementa, dispõe sobre a outorga de título de cidadão laranjalense ao senhor Walter Daniel Massoni e dá outras providências. Protocolo 283, ementa 9 de 2019. Autoria, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ementa, primeira emenda modificativa do projeto de lei 22 de 2019. Protocolo 284, emenda 10 de 2019. Autoria, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ementa, primeira emenda supressiva do projeto de lei 22 de 2019. Protocolo 364, emenda 14 de 2019. Autoria, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ementa, primeira emenda aditiva do projeto de resolução 2 de 2019. Protocolo 365, emenda 15 de 2019. Autoria, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ementa, primeira emenda modificativa do projeto de resolução 2 de 2019. Protocolo 288, projeto de resolução 2 de 2019. Autoria, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Fábio Laurenti Gadelha de Almeida, Rodrigo Marçom Marcon
e Tiago Roma Zanqueta. Ementa. Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Laranjal Paulista, da Frente Parlamentar dos Microempreendedores Individuais, das microempresas, empresas de pequeno porte, das cooperativas e do empreendedorismo no município de Laranjal Paulista e da outras providências. Protocolo 241. Projeto de Lei 22 de 2019. Autoria: Tiago Roma Zanqueta. Ementa. Dispõe sobre a obrigatoriedade da Prefeitura de Laranjal Paulista de divulgar informação sobre obras públicas paralisadas no município e das outras providências. Protocolo 294, Projeto de Lei 26 de 2019. Autoria: Carlos Alberto Rossi. Ementa. Dispõe sobre a identificação das empresas que contratam com o município de Laranjal Paulista, cumpridoras das leis e decretos federais referentes à obrigatoriedade do preenchimento de cotas de aprendizes e deficientes e das outras providências. Protocolo 330, Projeto de Lei 28 de 2019, autoria: Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2019 e da outras providências. Protocolo 353, Projeto de Lei 30 de 2019. Autoria: Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2019 e das outras providências. Primeiro turno de votação, Protocolo 251, Projeto de Lei Complementar 11 de 2019. Autoria do Poder Executivo. Ementa. Altera o Código Tributário Municipal para fixar novas disposições sobre parcelamento de débitos junto à Fazenda Municipal e da outras providências. Protocolo 252, Projeto de Lei Complementar 12 de 2019. Autoria: Poder Executivo. Ementa. Cria no âmbito do Poder Executivo uma vaga para o emprego público efetivo de professor de educação especial. Protocolo 309. Projeto de Lei Complementar 13 de 2019. Autoria: Poder Executivo. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito para aquisição de viaturas para a Guarda Civil Municipal de Laranjal Paulista. Protocolo 339, Projeto de Lei Complementar 15 de 2019. Autoria: Mesa Diretora. Ementa. Dispõe sobre alteração no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar número 205 de 2018 e das outras providências. Segundo turno de votação, Protocolo 216, Projeto de Lei Complementar 10 de 2019. Autoria: Carlos Alberto Rossi. Ementa. Alteração da redação do caput do parágrafo 8º do artigo 217 da Lei Complementar número 199, de 14 de novembro de 2017, Código Tributário do município de Laranjal Paulista e das outras providências. Senhor presidente, não tem mais matérias para hoje. Encaminhado o material de expediente, iniciaremos o uso da palavra livre, de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra, a vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, internautas, plateia presente, bem-vindos. Senhor presidente, hoje faço uso da minha palavra livre, bem breve, apenas para fazer o registro da continuação das nossas visitas às dependências dos órgãos públicos, né? E nessa semana nós estivemos no posto de saúde central, eu e o vereador Rodrigo Marcon, e continuamos a fazer dos mesmos moldes que nós nos propomos.
a conversar com as pessoas que ali estão, a fiscalizar os prédios públicos e ouvir, de repente, as demandas. Nessa situação da visita do posto de saúde central, para mim, foi só um esclarecimento, no sentido que já protocolamos algumas vezes, outros vereadores também, e eu fiz uma indicação pedindo um pediatra que atendesse no horário, além do expediente, né, no horário estendido do período da noite, e só agora ficou claro para mim que as consultas que acontecem no horário estendido, elas são as consultas agendadas. Então, as pessoas precisam vir até às 11, mais ou menos 1 hora, enquanto tem as fichas. Então, quer dizer que é equivocado as pessoas que vão para os postos de saúde mais tarde, achando que ali vão ter o atendimento de imediato. Eles vão sim ter a acolhida e o encaminhamento para que se possa agendar essas consultas. Então, como isso foi esclarecedor para mim, achei por bem fazer essa colocação aqui. Eu queria fazer aqui, senhor presidente, um convite, reforçar o convite para a audiência pública que acontecerá no dia 21 de agosto. A audiência pública, ela está saindo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde o vereador José Francisco é o presidente, Rodrigo Marcon é o vice e eu sou secretária. A audiência pública, ela vai trazer em discussão a Lei Complementar 9 de 2019, do vereador Carlos Alberto Rossi, que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 296 da Lei Complementar 209, do dia 11 de setembro de 2018, que é o Código de Postura, que dispõe sobre a regulamentação de horários e limites para as propagandas sonoras do município. Esse assunto foi muito debatido nas redes sociais há algum tempo, e agora é a hora da população vir para a audiência pública. A população, às vezes, tem dúvidas na hora que podem ser ouvidos, e esse é o momento, tanto nas audiências públicas, quanto na tribuna livre, que foi implementada, e até hoje não se foi feito uso dela. Ouvimos muitos anseios da população, às vezes nas redes sociais, mas está aqui aberto esse espaço. Então, aqui eu faço quase que um apelo para que a população esteja, para que venha compartilhar com a gente como era, como estava na lei anterior, como está sendo proposto pelo vereador Carlos Rossi a ficar, e para que eles tragam seus anseios, que nesse momento ainda é tempo de se rever e colocar as indicações. Senhor presidente, e agora eu finalizo já o uso da minha palavra livre com uma menção aqui. A Lei 11.340 de 2006, que foi batizada como a Lei Maria da Penha, que completou 13 anos nessa última quarta-feira, dia 7 de agosto. Essa lei ela foi responsável por modificar a disciplina jurídica aplicável às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. É preciso lembrar que a Lei Maria da Penha não deve ser tratada simplesmente como lei penal, já que traz o seu bojo a prevenção como imprescindível. Exemplo disso são as inúmeras políticas públicas enumeradas no artigo da Lei Maria da Penha, que é o artigo 8º, que se referem à capacitação de profissionais que trabalham com a temática da violência contra a mulher. O respeito nos meios de comunicação social dos valores éticos e sociais e a forma de coibir os papéis estereotipados da mulher. O destaque nos currículos escolares e da equidade de gêneros, de raça e etnia, entre outros pontos. Faço essa fala porque, de repente, dentro do município de Laranjal Paulista, quando tratado desses assuntos, nós não temos registros. Então, quando falamos aqui na prevenção, é preciso que tratemos mais desses assuntos e preparemos as nossas mulheres para que haja a prevenção e que possamos auxiliá-las num caso necessário. Então, não basta modificar o regime jurídico. É fundamental que seja alterada a mentalidade da sociedade e dos profissionais que estão envolvidos. Obrigada, boa noite. Com a palavra, a vereadora Ivete Aparecida Migliani.
Senhor presidente, colegas vereadores, presentes, internautas, boa noite. Senhor presidente, gostaria que se encaminhasse um ofício ao deputado estadual Roberto Moraes pela emenda liberada a este município no valor de R$150 mil, que já foi utilizada, inclusive, no recap da rua Alfredo Marquese, na Coab São Roque. CDHU? Coab, né? Coab São Roque. Eu acredito que já está pronto o recap, então gostaria que encaminhasse um ofício em meu nome, em nome do presidente do partido, Rodrigo, em agradecimento. Um segundo assunto, senhor presidente, eu gostaria que o prefeito tomasse providência o mais rápido possível em relação aos livros de registro do nosso cemitério. Esses dias, eu e o vereador Rodrigo, estivemos lá e realmente a gente pôde presenciar a situação em que se encontram aqueles livros de registro. Aquilo tem que ser digitalizado o mais rápido possível. Eu tive reclamação de várias pessoas que foram até o cemitério para coletar dados dos seus entes queridos para a cidadania italiana, para a cidadania portuguesa, e as folhas daqueles livros estão se desfazendo. Então, realmente, eu acho que é um trabalho que tem que ser feito o mais rápido possível, digitalizar todos aqueles livros, antes que a gente perca o arquivo do nosso cemitério. E para encerrar, senhor presidente, o senhor sabe que há anos a gente vem solicitando a volta do IANSP para o nosso município. E nesta semana, no Jornal à Tarde do dia 10, saiu uma matéria da Subcomissão Consultiva Mista Municipal do IANSP do município de Tietê, onde cria-se uma microrregião, Cerquilho, Tietê, Laranjal, Jumirim e Porto Feliz. E com a listagem de atendimentos médicos de especialidades no município de Piracicaba, que vai atender essa regional. Como a dona Lourdes, que é a presidente desta comissão, é minha amiga, hoje eu tive a liberdade de falar com ela, e ela me disse que, inclusive, a Clínica São José de Cerquilho também já assinou convênio com o IANSP para estar atendendo esses municípios. E ela se propôs a estar aqui em Laranjal, não na semana que vem, na próxima, para criar uma comissão aqui em Laranjal, para que nós possamos inserir a nossa Santa Casa no IANSP novamente, e os médicos que tiverem interesse de estar participando desse convênio, para estar facilitando. E mesmo que atenda-se Laranjal, atenderia os outros municípios também em especialidades que ainda não constam nesta comissão. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, eu e o vereador Rodrigues vamos estar procurando o provedor da Santa Casa, o senhor Fábio, ou Silvio, para ver o interesse da nossa Santa Casa em estar inserindo o IANSP nesse grupo de especialidades que hoje a Santa Casa tem. Então, acho que assim, depois da conversa de hoje já é meio caminho andado para que a gente tenha o IANSP em Laranjal novamente. Então, é só isso por hoje, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra o vereador José Francisco de Moura Campos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite, presentes e ouvintes. Eu gostaria de cumprimentar o secretário de obras, João José, que está presente aqui. E, senhor presidente, eu gostaria de ser curto, mas eu queria entender algumas colocações que ocorreu aqui. Sobre o assunto do odor da água. Eu fico cada vez mais me sentindo um tapado, não sei o que eu posso usar o nome, que várias vezes foi mencionado nessa casa, para saber as presentes, que não há mal nenhum a água e pode tomar. Tudo bem, eu concordo porque eles têm um laudo. Aí chega nessa casa falando que de fato há um odor. Está aqui os laudos falando que há um odor. E para isso ele suplementa com carvão ativado, suplementa com cálcio. O excesso de cálcio não faz mal nenhum ao organismo. Então eu tenho um suco que estragado, eu encho cada vez mais de açúcar para não sentir o gosto, para você poder tomar.
É assim que funcionam as coisas? Segunda coisa, eu não entendi que todas essas normas técnicas que veio aqui, que eu sou pouco sabido nessa parte, mas a única coisa que eu posso reparar é que a amostra foi feita na mesma região. Ó, eu estou com o anexo 2 aqui por inteiro, que tem mais de 30 páginas, colhido, por exemplo, na Rua do Jasmim, colhido na Rua do Jasmim, colhido na Rua do Jasmim, corrido na Rua do Jasmim. Não tem outra rua. E o restante da cidade, lá no bairro São José, no São Roque, tinha odor que todo mundo falava. Onde que está a comprovação que não tinha nada? Um laudo que eu encontrei da CETESP, da própria Sabesp, falando que tinha sim odor, provavelmente era benzeno, que encontraram até um barril no local. Mas e aí? E toda vez o laudo da Sabesp está falando aqui que informou o CETESB e mandou, tem data e hora informando. Qual foi a providência que o CETESB tomou? Qual é essa empresa que está poluindo, dando odor da água? Sendo potável ou não potável, mas está tendo um odor, uma poluição. Fala tanto de meio ambiente no mundo inteiro e me fala que não tem nada demais. É um absurdo receber uma resposta dessa e ficarmos inertes pela essa resposta, como se fosse nós um ignorante no assunto total. Tanto fala nesse mundo de meio de ambiente, fala poluição ambiental, poluição não sei do que, e sabe que encontra um barril contaminado lá de benzenos e fenóis, e nada é tomado providência nenhuma. Então eu gostaria de pedir ao nosso jurídico que enviasse essa documentação comprovando ao Ministério Público que há sim uma contaminação, para poder elucidar melhor o seu trabalho, que é muito bom no Ministério Público. Gostaria que enviasse uma cópia de todas essas respostas, mostrando que foram informados a Sabesp para a nossa OAB, os direitos humanos que já formaram a comissão. Gostaria que enviasse uma resposta de todas aqui para a CETESB, mostrando que ele já foi informado e qual é a resposta da CETESB que nós podemos informar nossa população. Até onde nós vamos ficar inertes e sem resposta, achando que nós somos caipira, achando que nós somos o quê aqui? É quando o português viu o Brasil, deu um espelhinho para o índio ficou contente, falando que eu estou enchendo de cloro e outros artefatos mais para esconder o odor da água. E para que ficamos contentes com isso? Vamos se contentar com isso? É a pergunta que eu faço para todos os vereadores e para essa casa. O que nós podemos fazer para melhorar e ter resposta da CETESB, para que eu possa explicar à população? Toda vez que tem uma chuva forte, o rio enche, vem o cheiro sim até hoje. A análise que foi feita aqui nessa rua tem sim benzeno, mas eu vi em 2 folhas. Do resto, coliformes fecais é feito aqui mesmo. Até onde nós vamos ficar inertes e parados sobre esse assunto? Então, eu solicito ao presidente que informe e mande, se for possível, ao Ministério Público essas informações, que está comprovando que tem sim odor, que acharam um tonel de fenol no rio acima de Sorocaba. E nós temos pescadores da cidade comendo peixe, porque o peixe não puseram cloro no rio, não puseram carvão ativado no rio, e isso é cancerígeno? Isso vai trazer algum mal a quem come esse peixe aqui? Ou é só água potável sem pensar nesse mundo? Fica a minha pergunta para poder a Sabesp responder também e órgãos competentes para a saúde. Vereador, o senhor me permite uma sugestão? Eu acho que ao invés desta casa elaborar um documento e encaminhar para o Ministério Público, nós tínhamos que descer os 11 vereadores até o Ministério Público com esse documento em mãos. Eu concordo com a Vossa Excelência. Porque eu acho que encaminhar papel é muito prático, é muito fácil, chega lá e bota na gaveta. Acho que nós temos que chegar no Ministério Público, que é um órgão responsável pelo meio ambiente, e fazer uma cobrança mais dura. Eu concordo com a Vossa Excelência. É uma sugestão. Eu concordo, eu concordo, eu gostaria de elaborar esse mesmo, mas
no momento que nós entregarmos o projeto ou todos os papelados anexos, ou esses anexos aqui para ele, vai continuar a ser elaborado de uma grande equipe, porque já isso está sendo feito. Que o Ministério Público tem órgãos competentes, que eu tenho certeza que esses anexos vão para aqueles órgãos, já está ocorrendo isso, está em andamento já, onde esse órgão competente é específico para esse meio ambiente. Então, quando eu falo entregar para o Ministério Público, para poder dar mais munições para o seu estudo de apuração sobre a nossa água. Quando entregamos lá em conjunto, em 11 vereadores, entregar esse daqui, ela vai juntar e vai mandar para aqueles órgãos competentes, para que isso seja mais ágil. Por isso eu quero fazer protocolar pelo nosso, porque nós temos já uma ação pública lá. A Câmara Municipal já entrou, nós temos um processo que está em andamento, então que seja incorporado, se for possível, nesse processo, para que seja uma arma a mais que eles possam estudar e comprovando o que está sendo feito. Eu só não consigo entender os coitados que estão lá embaixo pescando, como estão se defendendo nesse malefício dessa contaminação ambiental. Isso que eu falo, às vezes eles acham que nós somos índios. E vão ficar sem ação nenhuma, e vão deixar os coitados se contaminando e ficando doentes cada vez mais. Eu não sei qual o motivo está aumentando o câncer cada vez mais. Será que é só diagnóstico preciso? Será que é só poluição? Ou será omissão de alguns órgãos competentes? Senhor presidente, eu gostaria que enviasse um ofício ao seu prefeito, pedindo respostas de algumas indicações que eu tenho que informar a população. Por exemplo, foi pedido aqui uma lombada na vicinal, na estrada vicinal João Pessim, na altura do quilômetro 1. Porque lá é um local que tem muitas crianças, tem parada de ônibus, é importantíssimo fazer lá, até agora não recebi resposta. Resposta sobre uma indicação que eu fiz, uma vacinação em grupo das empresas que mexem com ferragens, por exemplo, o MD, por exemplo, outras empresas que mexem com ferragens, onde tem autoperfuração, contaminação e pode pegar tétano. Então, fazer um trabalho, eu não sei qual o seu, até agora não recebi nenhuma resposta, já faz mais de mês que está mandada essa indicação. Resposta também do ofício, da nomenclatura de uma estrada da Bomba Velha, lá onde tem a estrada da bomba, nomear, porque os moradores lá precisam de um endereço para que seja entregue, correio, essas coisas, e até agora não chegou a resposta. Eu gostaria, senhor presidente, que mandar um ofício, ao mesmo tempo que não veio a resposta, eu gostaria que enviasse um ofício à rodovia Tietê, estudar a possibilidade de colocação de uma lombada na estrada vicinal João Pessim, na altura de quilômetro 1. Já que não teve resposta, então vou mandar o ofício diretamente à estrada, rodovias TT, para que possa apreciar e falar sobre se é possível ou não colocação, pelo menos de 2 lombadas, que ela é uma curva muito perigosa, e tem caminhões de cana que chegam lá, que precisa, crianças estão no lado, caminhão de cana que passa lá, tem caminhões de entrega de ferragens grandes que podem causar algum mal, alguma alta velocidade, um acidente grave lá. Eu gostaria também de falar super rápido sobre... Eu vou deixar sobre esse assunto, quando vier a votação da moção, eu vou explicar que o posto de saúde do INSS é melhor, porque o meu tempo acabou. Boa noite, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra a vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Boa noite, senhor presidente, presentes, internautas, senhores vereadores. Senhor presidente, primeiramente gostaria de agradecer a parceria com a ex-deputada Rita Passos, que disponibilizou uma emenda parlamentar, possibilitando assim o recapeamento da Rua Davi Segatti, localizada no bairro São Roque. O recapeamento desta via era um pedido que há anos os moradores vinham fazendo,
e graças à parceria do Poder Executivo, do Legislativo e da ex-deputada, conseguimos realizar essa obra de recapeamento. Também quero solicitar que envie ofício à Rita de agradecimento. Também eu gostaria de comentar sobre uma indicação da elevação da lombada da Vicegate. Ali tem várias lombadas, mas a de urgência mesmo é a que fica em frente à creche Alice. Ali tem um movimento muito grande e em visita à rua, os moradores pediram que seja feita, né, que levante essa lombada. E realmente eu fiquei na entrada e saída desses alunos, nos 2 horários, o movimento é bem grande. Então eu gostaria assim, que tivesse uma certa urgência nessa indicação. Também, senhor presidente, quero parabenizar todos os advogados pelo dia que foi ontem, dia 11/8. Quero deixar aqui o meu abraço às nossas procuradoras, doutora Sandra e Tassiane, e também a Pâmela, que não é nossa advogada aqui, mas também é advogada. Então, parabenizo todos pelo dia e gostaria de solicitar que esta casa enviasse um ofício na OAB, parabenizando a todos. Também, senhor presidente, quero solicitar que se envie ofício à Irmandade do Divino Espírito Santo do Distrito de Lares, parabenizando a Irmandade que assumiu as festividades em louvor ao Divino. E, por sinal, foi uma festa muito bonita. Então, solicito que se envie esse ofício, parabenizando-os. É só, senhor presidente. Boa noite a todos. Passamos para a ordem do dia. A senhora secretária fará a segunda chamada. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correa Alves. Presente. Fábio Laurente Gadelha de Almeida. Presente. Ivete Aparecida Migliani. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. José Roque de Camargo. Presente. Nilson Ventres. Presente. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Ordem do dia. Protocolo número 380, moção número 7 de 2019, de todos os vereadores. Moção de apelo para que as perícias médicos previdenciárias continuem a serem realizadas na agência do INSS local aqui em Laranjal Paulista. Em única discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador José Francisco de Moura Campos. Senhor presidente, eu gostaria só de mencionar em nome de todos os vereadores sobre essa moção de apelo para que a perícia médica previdenciária continue a realizar na agência da INSS. É um fato que ocorreu, senhor presidente. O médico já foi transferido aqui para atender na cidade de Tietê e outras cidades, mas depende que for designado, porque as perícias médicas realizadas pelos médicos peritos, né, agora está sendo administrada pelo Ministério da Economia. Não depende mais previdenciárias. E com isso estão sendo transferidos das nossas cidades para outras cidades. Com isso deixariam de atender. Isso é um fato que está ocorrendo, que já ocorreu. Já conversei com alguns médicos, procurei saber, foi explanada essa casa preocupada, e foi feita essa moção por todos os vereadores. E já foi entrado em contato com deputados federais e estaduais para que eles ajudem nessa manifestação. A importância dessa moção é que se a região inteira se unir e os poderes se unirem, poderíamos conquistar a fixação dessa perícia aqui.
Qual é a vantagem disso? A vantagem é para a região, não só para Laranjal Paulista. É onde nós temos vários deficientes físicos, portadores de sequelas graves, onde, se não houver perícia aqui, alguns vão ter que se locomover, por exemplo, para Conchas, para outras cidades mais distantes. Com isso, além de onerar, vai se dificultar para essa população que já tanto sofre. Então, nós precisamos unir o Poder Executivo com o Poder Legislativo para que a gente consiga fixar aqui. Já chega com o nosso colégio eleitoral, com uma parte dele já perdemos. Não podemos deixar perder mais essa oportunidade. Com isso, nós precisamos que isso direcione para todos os prefeitos, direcione para toda a Câmara Municipal, para que cada local faça seu manifesto de apoio a essa moção nossa. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Continua em única discussão. Em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 394, moção número 8 de 2019, de todos os vereadores. Moção de pesar ao senhor Luiz Antônio Gardenal e demais familiares pelo falecimento de sua mãe, a senhora Alaide Bidinotti Gardenal. Em única discussão. Em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 305, projeto de decreto legislativo número 10 de 2019, do vereador Fábio Laurente Gadelha de Almeida, que dispõe sobre a outorga de prêmio Torrão Natal ao senhor Francisco Sudeler e da outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 308, projeto de decreto legislativo número 11 de 2019, do vereador Nilson Ventres, dispõe sobre a outorga de Torrão Natal ao senhor Aristides Pavan e da outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 313, projeto de decreto legislativo número 12 de 2019, do vereador Tiago Roma Zanqueta, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão laranjalense ao senhor Paulo Alexandre de Jesus Clemente e da outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 314, projeto de decreto legislativo número 13 de 2019, do vereador Pablo Guilherme Garpelli Arruda, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão laranjalense ao senhor Felipe Manuel Silva Leitão e da outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 315, projeto de decreto legislativo número 14 de 2019. Da vereadora Regina Maria de Araújo Abdala, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão laranjalense ao senhor Walter Daniel Mazzoni e da outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 283, emenda número 9 de 2019, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Primeira emenda modificativa ao projeto de lei número 22 de 2019. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 284, emenda número 10 de 2019, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A primeira emenda supressiva ao projeto de lei número 22 de 2019. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 364, emenda número 14 de 2019, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Refere-se à primeira emenda modificativa ao projeto de resolução número 2 de 2019. Em única discussão, em única votação,
Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 365, emenda número 15 de 2019, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Refere-se à primeira emenda aditiva ao projeto de resolução número 2 de 2019. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 288, projeto de resolução número 2 de 2019. Dos vereadores Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Cláudia Regina Martins Correa Alves, Fábio Laurenti Gadelha de Almeida, Rodrigo Marçom Marcon e Tiago Roma Zanqueta. Refere-se e dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Laranjal Paulista, da Frente Parlamentar dos Microempreendedores Individuais, das microempresas, empresas de pequeno porte, das cooperativas e do empreendedorismo no município de Laranjal Paulista e da outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 241, projeto de lei número 22 de 2019, do vereador Tiago Roma Zanqueta, que dispõe sobre a obrigatoriedade da Prefeitura de Laranjal Paulista de divulgar informação sobre obras públicas paralisadas no município e da outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 294, projeto de lei número 26 de 2019, de autoria do vereador Carlos Alberto Rossi. Dispõe sobre a identificação das empresas que contratam com a Prefeitura do município de Laranjal Paulista, cumpridoras das leis e decretos federais referentes à obrigatoriedade do preenchimento das cotas de aprendizes e deficientes e da outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 330, projeto de lei número 28 de 2019, do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2019 e da outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. Protocolo número 353, projeto de lei número 30 de 2019, do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito especial, de crédito adicional especial no orçamento de 2019 e da outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 251, projeto de lei complementar número 11 de 2019 do Poder Executivo. Altera o Código Tributário Municipal para fixar novas disposições sobre parcelamentos de débitos junto à Fazenda Municipal e da outras providências. Em primeira discussão, em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 252, projeto de lei complementar número 12 de 2019, do Poder Executivo. Cria no âmbito do Poder Executivo uma vaga para o emprego público efetivo de professor de educação especial. Em primeira discussão, em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 309, projeto de lei complementar número 13 de 2019, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito para aquisição de viaturas para a Guarda Civil Municipal de Laranjal Paulista. Em primeira discussão, em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Protocolo número 339, projeto de lei complementar número 15 de 2019, da mesa diretora. Dispõe sobre a alteração do parágrafo 1º do artigo 2º da lei complementar número 205 de 2018 e da outras providências. Em primeira discussão, em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem.
Aprovado por unanimidade. Protocolo número 216, projeto de lei complementar número 10 de 2019, do vereador Carlos Alberto Rossi. Altera a redação do caput e o parágrafo 8º do artigo 217 da lei complementar número 199, de 14 de novembro de 2017, Código Tributário no município de Laranjal Paulista e da outras providências. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma boa noite.